Boa tarde, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Karine e vamos para mais uma aula de matemática. Estamos iniciando a semana 2 do PET volume 4 e o tema da aula de hoje é variável e incógnita. Então, antes de iniciar os exercícios, eu irei apresentar algumas definições e explicações para vocês e ao final dessas explicações, eu espero que vocês consigam realizar os exercícios sem nenhum problema, certo? Então, acompanhe aqui comigo. Vamos iniciar a aula entendendo melhor o que são expressões algébricas. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e os símbolos das operações, como o símbolo da adição, da subtração, da multiplicação e divisão. E essas expressões servem para que possamos realizar determinados cálculos. Normalmente, usam as últimas letras do alfabeto, como o X, o Y e o Z, mas também podem aparecer expressões algébricas que utilizam as letras A, B, C, D. E essas letras servem para representar um valor desconhecido e chamamos essas letras de incógnita. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma expressão algébrica: x mais 3x mais 4 mais 2x mais 1. Notem que eu tenho números, letras e o símbolo da adição, certo? Percebam que o x aparece mais de uma vez nessa expressão. O que podemos fazer? Juntá-los. Mas de que forma, professora? Quando a gente não tem nada na frente do x, é porque temos um número 1 aqui, certo? Então, sempre que tiver o 1 na frente do x, não precisamos escrevê-lo, mas a gente sabe que ele está lá, tá bom? Então, agora a gente quer juntar 1x mais 3x mais 2x. Como fazemos isso? Basta somar os números que estão na frente do x. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Então, eu tenho no total 6x, certo? Agora, eu também posso juntar o número 4 com o número 1. 4 mais 1 é igual a 5, certo? Então, essa minha expressão gigante aqui, x mais 3x mais 4 mais 2x mais 1, pode ser escrita simplesmente por 6x mais 5, certo? Aqui tem mais um exemplo, olha, a expressão 4x mais 2 mais x mais 5 também é uma expressão algébrica, pois eu tenho letras e números, certo? E, de novo, o x aparece duas vezes aqui. Tenho 4x mais o x. Lembram? Quando não tem nada na frente do x, é porque tem o número 1. Então, agora vamos juntar 4x mais 1x. Então, basta somar o 4 com o 1. 4 mais 1, 5. Então, no total, eu tenho 5x, que é a soma do 4x mais x. E eu também posso juntar o 2 mais o 5, que é igual a 7. Então, essa minha expressão, 4x mais 2 mais x mais 5, é igual à expressão 5x mais 7. Muito simples, né, pessoal? Então, vamos seguir aqui, ó. Agora, vamos entender o que é uma linguagem algébrica. No nosso dia a dia, vivemos usando as expressões numéricas, a expressão numérica na nossa fala. Por exemplo, sempre falamos, né? O dobro de um número. O que isso significa? A gente pode chamar esse número de x, que é um número desconhecido, certo? É a nossa incógnita. E o dobro de alguma coisa é sempre 2 vezes ela, certo? Então, quando usamos a expressão o dobro de um número, na verdade, nós podemos escrevê-la como sendo a expressão 2x, certo, pessoal? O dobro de um número x desconhecido. Outra expressão aqui, ó. O triplo de um número.
o triplo de alguma coisa é 3 vezes ela. E como um número é um número desconhecido, eu posso chamá-lo de x. Então, a expressão um triplo de um número pode ser escrita como 3x, certo? Um outro exemplo de linguagem algébrica. Metade de um número. Metade de alguma coisa é quando a gente divide ela por 2. Então, se a gente tem metade de um número desconhecido, eu posso chamá-lo de x e dividi-lo por 2. Então, a expressão metade de um número pode ser escrita como x dividido por 2, x sobre 2, certo? Outra expressão, olha, a soma de dois números diferentes. Então, eu vou chamar um número de x e outro número de y. Então, a soma de dois números diferentes pode ser escrita como x mais y, onde x e y são incógnitas, são dois números desconhecidos, certo? Mais um exemplo. A terça parte de um número menos 4. Então, primeiro, terça parte nada mais é do que dividir por 3. Então, a terça parte de um número. Vamos pegar um número desconhecido x e dividi-lo por 3, certo? Agora, vamos terminar de ler, ó, menos o 4. Então, eu vou ter x sobre 3 menos 4. Certo, pessoal? Não tem segredo nenhum. Vamos para mais um exemplo, olha. O triplo de um número aumentado de 15. O que é o triplo de um número mesmo? Nada mais é do que 3 vezes esse número. Como esse número é desconhecido, eu vou pegar alguma letra para representá-lo. Então, por exemplo, vou pegar a letra Z, certo? Então, eu vou ter 3Z aumentado. Aumentado significa que estamos somando. Então, vou usar o símbolo de mais. De 15. Então, eu coloco 15. Então, essa minha expressão, o triplo de um número aumentado de 15, eu posso escrever como 3z mais 15, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido essa breve explicação. E agora vamos entrar para as atividades. Vou dar algumas dicas para vocês resolverem. Atividade 1. A ilustração abaixo apresenta um retângulo e um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é um triângulo que possui todos os seus lados iguais, certo? Cujas medidas dos comprimentos de seus lados estão indicados na figura, em função de um parâmetro x. Então, x agora é a nossa incógnita. Então, a gente tem aqui primeiro um retângulo, certo? E esse retângulo tem lado x e x mais 3. Então, a gente sabe que esse outro lado aqui, ó, é igual a x. E esse outro lado é igual ao lado de baixo, x mais 3. O exercício falou pra gente que esse triângulo é equilátero. Então, eu sei que ele tem todos os seus lados iguais. Como esse lado vale 2x, esse outro lado vai valer 2x e esse outro lado vai valer 2x, certo? Vamos ver o que o exercício pede. A soma dos perímetros desses polígonos equivale à expressão algébrica. Bom, primeiro, o que é perímetro? Perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados da figura. Então, se eu tenho esse retângulo, o perímetro dele é a soma deste lado, mais este lado, mais este. E o perímetro deste triângulo é a soma deste lado, mais este, certo? Então, ele quer que a gente encontre o perímetro destes polígonos, ou seja, o perímetro deste retângulo mais o perímetro deste triângulo, certo? E esse resultado vai dar uma dessas expressões. Aqui embaixo eu trouxe para vocês a dica, olha. Então, o primeiro passo é identificar qual o valor de todos os lados. Então, eu sei que se esse lado vale x, esse outro lado vai valer x, porque temos um retângulo. Se este lado vale x mais 3, o lado de cima vai valer x mais 3. E como este triângulo é equilátero, todos os seus lados valem 2x,
certo? Então, o perímetro deste retângulo será igual a x, que é o valor deste lado, mais x, que é o valor deste outro lado, mais x mais 3, que é o valor do lado de baixo, mais x mais 3, que é o valor do lado de cima, mais esse daqui é o perímetro do quadrado, certo? Agora, vamos somar o perímetro do triângulo. 2x, então, mais 2x, mais 2x, mais 2x, certo? Então, agora temos o perímetro dessas duas figuras representado por essa expressão enorme. Podemos juntar algumas coisas aqui, não podemos? Estão vendo que o x aparece um monte de vezes? Então, podemos somá-lo em um único número. Também podemos somar esses outros dois números aqui separados, certo? Então, quando vocês juntarem o que dá para juntar nessa expressão, vocês irão encontrar a expressão algébrica que representa o perímetro dessas duas figuras e vai dar uma dessas opções, certo? Vamos seguir aqui. Questão 2. Observe abaixo um quadrado cujo lado mede 7 metros. De acordo com as medidas indicadas, uma expressão que representa a fração deste quadrado, que está colorido de azul, é igual a... Então, ou seja, lembra da definição de fração? Fração nada mais é do que representação de um inteiro que foi dividido em partes, certo? Então, o número de baixo dessa minha fração, o denominador, representa o todo do meu inteiro. E o número de cima representa a parte que a gente vai considerar. Então, olhando este quadrado aqui, ó, olhando este lado, qual é o todo dele? Qual que é a medida do todo? Vocês irão colocar aqui embaixo. E na parte de cima, vocês podem colocar qual foi a parte considerada, né? Qual é o tamanho dessa medida de cima que foi colorida, certo? Podemos resolver dessa forma, ou podemos também resolver considerando a área das figuras. Por exemplo, isso daqui é um quadrado, então todos os seus lados valem 7, beleza? Como que calculamos a área de um quadrado? Basta fazer lado vezes lado. 7 vezes 7 é igual a 49. Então, a área do quadrado inteiro vale 49. Então, este 49 seria o meu todo, certo? A parte de cima é a parte que eu vou considerar. É a parte que está colorida, certo? Essa parte aqui. E aqui temos um retângulo de lado x e lado 7. Para calcular a área de um retângulo, basta fazer lado vezes lado, ou seja, x vezes 7. 7 vezes x é a mesma coisa que 7x. Essa é a área da parte que foi colorida. Então, a gente tem o todo, que vale 49, e tem a parte colorida, que vale 7x. Então, agora basta vocês fazerem a parte considerada, embaixo o todo, e vocês irão encontrar uma dessas expressões aqui, certo? Vamos continuar então. Agora vamos ver um pouco de linguagem algébrica. A professora Rafaela escreveu no quadro o seguinte: primeiro, aumenta-se, aumenta-se, a gente está se referindo a qual operação? Só vocês escreverem aí, ó. Aumenta-se um número em 5 unidades e em seguida duplica-se. Quando duplica-se, a gente está falando de dobro, a quantidade obtida. Então, esse meu número, eu não sei qual é. Então, ele é um número desconhecido. Vamos chamar ele de alguma letra. Então, a gente vai pegar um número desconhecido, aumentar em 5 unidades, ou seja, aumentar se refere a qual operação? Vocês colocam e o 5. E em seguida, duplica-se. Duplica-se é a mesma coisa que eu acabei de falar lá em cima. A quantidade obtida.
Então, quando vocês forem escrever essa expressão, vocês encontrarão uma dessas expressões aqui, ó. Certo? Depois, ó, a segunda parte. A metade se refere a quê mesmo? Lembra que eu já falei para vocês? Do antecessor de um número. Então, ó, de novo, a gente tem um número desconhecido, vocês podem chamar ele de alguma letra. E o antecessor, vamos pensar um pouquinho, ó. Se eu quero encontrar o antecessor do 5, ou seja, o número que vem antes do 5, é o número 4, certo? Então, para a gente encontrar o antecessor do 5, basta eu fazer 5 menos 1. Se eu quero encontrar o antecessor do 11, basta eu fazer 11 menos 1. Se eu quero encontrar o antecessor do 23, basta eu fazer 23 menos 1. Então, ó, a metade do antecessor de um número. Basta você pegar este número, que é desconhecido, tirar 1 e encontrar a sua metade. Certo? Então, de novo, ao escreverem essa expressão, vocês encontrarão uma dessas expressões, certo? E vocês saberão qual é a alternativa correta. A quarta questão e última, né? O professor de Felipe ditou a frase abaixo. Então, de novo, a gente tem uma linguagem algébrica aqui. Vocês vão ter que interpretar e dizer qual dessas alternativas representa a expressão correta, certo? Então, leiam com atenção. Subtrair 3 anos do triplo da idade de Rodrigo é igual a adicionar 5 anos ao dobro da idade dele. Então, aqui, a nossa incógnita, o valor desconhecido, é a idade. Então, vamos chamar a idade dessa pessoa de X, certo? E agora vocês irão ver aí, ó, subtrair. Subtrair se refere ao quê? 3 anos do triplo se refere ao quê? Da idade de Rodrigo é igual a adicionar 5 ao dobro da idade dele. Então, basta vocês interpretarem que vocês encontrarão uma dessas expressões, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu estou à disposição para ajudá-los. E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.